Então, a gente vai entrar agora num assunto novo, né? Que é a parte de transformada de Laplace, tá? Aproveitar que já está tudo aqui, né? E o que é a transformada de Laplace, basicamente, né? Então, a gente ainda não deu nenhuma transformada. Na verdade, se você for ver, tem vários livros que eles fazem o seguinte, né? Eles começam, depois que eles dão operações com sinais propriamente ditos, né? Que foi o que a gente viu até agora, em convolução, né? O que acontece? Eles entram numa área que a gente chama das séries de Fourier, né? Fourier que começou essa brincadeira das transformadas, né? Como assim? Na verdade, o que ele fez foi o seguinte, né? Quando você trabalha com sinais senoidais ou cossenoidais, senos ou cossenos, né? Em vários dispositivos que você tem, por exemplo, circuitos elétricos, é um caso desses, vocês já viram isso, né? Então, se você tem um circuito elétrico que tem resistores, capacitores e indutores, o que acontece? Se você entra com uma onda senoidal, né, na entrada, né, o que acontece? Você tem uma resposta que também é senoidal, certo? Quando você trabalha, quando é que pode ter coisas diferentes disso? Quando você está trabalhando com sistemas não lineares. Então, se você tiver um diodo, alguma coisa que corta, que não tem uma relação linear, você pode ter problemas com a resposta, certo? Então, qual foi a primeira ideia do Fourier, né? Isso é muito bom quando você tem senoides, né? Eu estou falando Fourier porque vocês vão entender já, tá? É muito bom quando você tem senoides, mas nem sempre você tem uma onda senoidal, né? Então, às vezes, o que você tem, né, é uma coisa... Aqui está a onda senoidal. Às vezes você não tem isso, às vezes tem isso, por exemplo, né? Ok? Uma onda retangular, por exemplo. Ou vocês já devem ter visto lá esse tipo de onda aqui, né? Dente de serra, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de onda, você não pode trabalhar, né, com senos e cossenos a princípio. Por quê? Porque não é um seno nem um cosseno, tá? Só que o Fourier, como era um cara genial, ele, na verdade, era um cara que trabalhava na área da física, na área da engenharia, etc., e ele queria resolver problemas, né, e problemas mais complexos. Por exemplo, ele trabalhou muito na área de transmissão de calor e coisas do gênero, né? Ele ele mostrou que quando você tem um sinal periódico, né, por exemplo, uma onda quadrada, uma onda dente de serra, né, se o sinal for periódico, você consegue representar ele como uma soma infinita de senos e cossenos, de frequências diferentes. Na verdade, a frequência desses senos e cossenos é uma frequência múltipla, né? A soma infinita das frequências, essas frequências são múltiplas da frequência do sinal. Então, por exemplo, se esse sinal aqui tiver uma frequência de 2, por exemplo, Hz, né? A frequência desse sinal for 2 Hz, você pode representar ele como uma soma infinita de senos e cossenos na frequência de 2 Hz, né? Uma vez 2 Hz, duas vezes 2 Hz, 4 Hz, 6 Hz, quer dizer, são múltiplos inteiros da frequência fundamental. E é uma soma infinita, certo? Por exemplo, se você pegar essa onda senoidal aqui, ó, você pode ver que eu poderia representar ela usando apenas essa onda retangular, eu poderia representar ela usando apenas um seno, mas não fica uma boa aproximação, né? Esse seno não tem a ver com a onda retangular que eu tenho ali, certo? Mas se eu começo a usar mais de um termo, por exemplo, eu só usei um termo, lembra? O que o Fourier falou é o seguinte, ó, uma onda, uma função, né, um sinal periódico, tem que ser periódico. Ele pode ser representado por uma soma infinita
de senos e cossenos, certo? Ele falou isso, né? Uma soma infinita. Quanto mais, como é uma soma infinita, você nunca vai conseguir somar todos os possíveis, né? Se você usar uma frequência só, é uma forma de onda só. Se você usar essa frequência mais a segunda fundamental, que é 2 vezes ela, 3 vezes ela, 4 vezes ela, cada múltiplo inteiro dessas frequências fundamentais, né, você consegue, na verdade, uma coisa desse tipo aqui. Você começa a ter, né, somando esses senos e cossenos, uma coisa assim, ó. Né? Aí você pode ver que essa onda verde que eu desenhei aqui, ela está bem mais parecida com a onda quadrada do que só a vermelha, certo? No limite, né, no infinito, ela vai estar igual, tá? Uma coisa que vocês não viram, né, mas que pode ser visto em circuitos é o seguinte: quando vocês viram lá circuitos de primeira e segunda ordem, né, vocês viram lá que normalmente não se usava como excitação nesses circuitos ondas senoidais nem cossenoidais, se utilizava a onda quadrada, então só um sinal quadrado, uma coisa ligada, uma coisa desligada, alguma coisa do gênero, certo? Vamos supor que você tivesse uma onda quadrada, isso vocês não viram, mas você poderia ter uma onda quadrada periódica, né? Se você quisesse, você poderia de repente representar essa onda quadrada periódica que está aqui, ó, esse sinal aqui está em preto, né? Ok? Com uma soma de senos e cossenos. E aí o que você poderia fazer? Aí você poderia usar a mesma técnica que vocês aprenderam lá em circuitos 2, que é circuitos de corrente alternada, e resolver o circuito. Ah, Bel, mas em circuitos 2 eu aprendi que a frequência da fonte tinha que ser igual em tudo, aquele ômega, certo? E se eu tenho uma soma infinita de senos e cossenos, você acabou de falar que as frequências desses senos e cossenos elas são múltiplas de uma frequência fundamental, você vai ter que fazer várias vezes o mesmo problema. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Em vez de você representar essa onda quadrada pela onda quadrada em si, você poderia dizer que ela é uma onda quadrada na frequência ômega, um senoide ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0 e 4 ômega 0. O certo é você ir até o infinito, porque esse somatório aqui é um somatório de n igual a 1 até infinito, de senos e cossenos de determinada coisa que é n ômega 0. Tá? Aí você fala... então você tem que fazer 4 problemas. Sim, tem que fazer 4 não, tem que fazer infinitos problemas para poder fazer isso, né? Porém, eu não vou fazer isso porque eu até posso fazer isso quando eu estiver falando sobre série de Fourier, que a gente vai fazer série de Fourier. Mas uma coisa legal, você pega e representa, por exemplo, uma onda quadrada pela série de Fourier e usa só 3 frequências. Por exemplo, 2 Hz, 4 Hz e 6 Hz. A frequência fundamental 2, a frequência dobro dela 4 e a frequência triplo dela 6. E aí você faz a conta com essas 3 senoides. Notem, você vai ter que fazer 3 problemas, mas de qualquer maneira você vai usar um método mais fácil, que é o método das senoides. O método que vocês já aprenderam lá de circuitos usando fasores. Certo? Só que aí o fasor, um vai ter J ômega 0, outro vai ser J2 ômega 0, outro vai ser J3 ômega 0. Né? Então você vai fazer 3 problemas. O que você vai fazer no final? Como o sistema é linear, você vai fazer o quê? Você vai somar as respostas, você vai ter a resposta final. Tem um problema que a gente faz, que é justamente lá em série de Fourier, que é o próximo assunto. Na verdade não é o próximo assunto, é o primeiro assunto de sinais 2, né, série de Fourier. Tem um problema que a gente faz, onde a gente pega uma onda quadrada e representa usando só 3 frequências. E o erro, né, dá menos de 5%. Pô, é legal isso, né? Ah, mas é complicado, você vai ter que fazer 3 problemas. Isso está mostrando que dá para você usar uma série de Fourier para aproximar um sinal periódico e resolver o problema usando a série de Fourier. Tá? Porém, a série de Fourier tem um grande problema. O sinal tem que ser periódico.
tá? Então, se você quiser fazer, né, uma representação de um sinal qualquer usando série de Fourier, você tem que usar algum artifício. E o Fourier, como era um matemático muito inteligente, ele usou um artifício ótimo. Ele falou assim: um sinal não periódico é um sinal periódico de período infinito. Pensa bem, ele fala assim, ele vai se repetir, mas quando? Não sei, algum dia, né? No infinito, certo? E ele fez essa aproximação e chegou na transformada de Fourier, certo? A transformada de Fourier, ela tem uma expressão assim, ó. Se você tem uma função ou um sinal f de t, né? Você vai ter a transformada de Fourier, que é um f grande de ômega, né? Porque tem a ver com as frequências. Assim como a série de Fourier transforma um sinal no tempo, né, em somas de senos e cossenos de frequências ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0 e assim por diante, mas esse sinal tem que ter uma frequência ômega 0, certo? Né, o sinal inicial, o sinal do tempo, né, você consegue transformar em sinais do tempo, né, que são somas de frequências, né, múltiplas da frequência do sinal que você está transformando. Porém, o Fourier pegou e falou assim, ó, não tem mais a frequência fundamental aqui, porque esse sinal não é mais periódico. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a transformada de Fourier desse sinal. E você vai ter o f de ômega. Certo? E o que é o f de ômega? É como se fosse decompor um sinal qualquer, no caso o f de t, que é um sinal no tempo, nas frequências que ele possui, né? Só que ele não tem mais as frequências fundamentais, são todas as frequências que ele possui, né? Você faz uma transformação no domínio do tempo para o domínio do ômega, que é o domínio da frequência, tá? Isso é o que o Fourier falou. Qual é a vantagem disso? Vocês vão ver qual é a vantagem disso, né, quando a gente vai trabalhando com série de Fourier e transformada de Fourier. Mas o que o Laplace fez é basicamente a mesma coisa, vocês vão ver. A transformada de Fourier é essa aqui, ó. Se você for pegar a expressão dela, é isso aqui, ó. É uma integral de menos infinito até mais infinito, do f de t elevado ao menos j ômega t dt. Notem que essa é uma integral no tempo. Né? Tudo que está aqui dentro da integral é no tempo, ó. Pode ver, certo? Porém, tem um ômega que não é, certo? Por isso, quando você resolver essa integral definida, né, some todos os t's e fica só o ômega, certo? Por isso que vai ser uma função de ômega. Tá dando para entender mais ou menos? Eu estou aqui só dando uma explicação rápida, tá legal? Né? Isso você faz o quê? Você tem um sinal qualquer e você transforma ele num sinal que depende de frequências, tá? É um outro sinal, né? É um sinal que depende de ômega. Esse aqui é um sinal que depende de t, certo? Qual é a vantagem? Uma das vantagens que vocês vão ver é que quando você trabalha com sinais transformados do tempo para a frequência, várias operações ficam mais simples. Por exemplo, por que ficou fácil trabalhar, né? O que é basicamente o uso de fasores nos circuitos elétricos? É o uso da transformada de Fourier. É que o professor não fala isso, porque ele não quer falar de uma coisa mais complicada, mas é o uso da transformada de Fourier. Por quê? Uma das coisas que aparece lá, o que acontece, por exemplo, com o indutor? Ele não vira J ômega L? Ele não vira J ômega L quando você tem um indutor? Por quê? Porque você vai ver que a derivada, né, da corrente, certo? Por exemplo, no caso, você vai ter multiplicação por J ômega. Então, é uma coisa mais simples você usar a derivada, né, usando uma multiplicação em vez de ter que derivar. Né? Você não tinha lá que o capacitor virava 1 sobre J ômega C? Não é? Por quê? Porque é a integral da corrente lá no capacitor. Então, a integral é dividir por J ômega. Né? Então, você resume coisas complicadas, como derivadas e integrais, a multiplicações por J ômega e a divisões por J ômega. Tá? Não é falado isso, é mostrado isso através de fasores. Mas isso que acontece. E de onde apareceu esse E elevado? Você está falando de senos e cossenos, de repente aparece um E elevado. Apareceu daquela forma que a gente vai usar bastante. Inclusive, aqui agora que a gente já usamos e que a gente vai usar cada vez mais, tanto na transformada de Fourier como na transformada de Laplace.
tá certo? E que fórmula, e até na transformada Z, né? Que é aquela fórmula que diz o seguinte, que E elevado a J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Se você falar com mais, se você colocar menos aqui, é menos aqui, tá? Essa é a fórmula de Euler, tá? E isso permite fazer com que o cosseno de θ seja escrito assim, ó, E elevado a mais J θ mais E elevado a menos J θ dividido por 2. E o seno de θ? E elevado a mais J θ menos E elevado a menos J θ dividido por 2J. Tá? Essas fórmulas aqui, como é que você chegou aqui? Eu saí daqui e cheguei aqui. Como é que você consegue fazer isso? É só você exprimir cosseno mais J, cosseno menos J, faz esse sisteminha, aparece isso aqui embaixo. Ok? Beleza. Essa fórmula mostra que eu posso expressar o meu cosseno e o meu seno em forma de E elevado. E aí, em vez de eu usar na minha transformada de Fourier os senos e cossenos, eu uso os E's elevado a J e os E's elevado a menos J. Certo? Tá ok? Por isso que aparece um E elevado ali. Certo? Então tá, pô, você está falando aí de um monte de coisa de Fourier, eu não quero saber disso. Por que você está falando de Fourier? É porque, na verdade, muitos livros começam falando, antes de falar de transformada de Laplace, fala assim, ó. Fala de série de Fourier, que é a representação de um sinal periódico por soma de senos e cossenos, ou soma de exponenciais. Concorda que soma de senos e cossenos é a mesma coisa que soma de exponenciais? Beleza? Então, beleza. Eles chamam de série exponencial, né, de Fourier. Vocês estão acostumados, devem ter visto lá no cálculo, série de Fourier de senos e cossenos. Se não viram, deveriam ter visto. Tá? Vão ver de qualquer maneira. Tá comigo, mas vão ver. Então, a série de senos e cossenos é muito conhecida. A série exponencial, né, ela é uma série que é igualzinha, só você trocar os senos e cossenos pelos E's elevados aqui, certo? A série, ela sai para sinais periódicos. Para sinais não periódicos, você tem a transformada, que é uma coisa mais geral ainda, tá certo? E a gente usa muito transformada de Fourier. Pô, usa transformada de Fourier, Abel? Cara, vocês vão usar transformada de Fourier para sempre, digamos assim. Para sempre, como a gente fala, talvez muito forte, né? Mas você fala, mas não tem técnicas mais modernas? Tem, mas para fazer análise qualitativa e não quantitativa, é o que você tem aqui, certo? É o que eu falo, tem coisas que você não vai mudar, porque são coisas que vêm da física. Exemplo, né? Você vai aprender, por exemplo, que a modulação é uma coisa que tem a ver com transformada de Fourier. Tanto que quando vocês trabalharem com telecomunicações, que é uma área excelente, eu sugiro todo mundo, apesar de hoje nós estarmos num boom aí de eletrificação, etc e tal, eu acho que a área de telecom para o engenheiro eletrônico hoje é a área que tem maior futuro, tá? Tudo bem que agora tem carro elétrico, etc e tal, mas eu acho que a área de telecom é que tem maior futuro, porque ela está cada vez mais sendo desenvolvida. Você tinha 2G, 3G, 4G, 5G, já vem o 6G por aí. Tudo isso aí tem a ver com telecomunicações. E telecomunicações é uma disciplina que vocês têm, é princípios de telecomunicações. Primeiro capítulo de princípios de telecomunicações, transformadas de Fourier. Por quê? Porque você vai usar um monte de técnicas que foram criadas pelo Fourier em 1700 e pouco e que se usa até hoje. Aí você fala, não quero usar isso, mas preciso usar. Por exemplo, modulação é uma coisa que nunca vai deixar de ser usado. Por que é modulação? Modulação, basicamente, é o que vocês têm lá, como você está vendo no seu carro lá, né? Um radinho lá para você sintonizar o FM. O que é FM? Modulação em frequência. O que é AM? Modulação em amplitude. O que é isso? Isso é uma forma de você transformar, de você transmitir informação de uma maneira muito mais eficiente. Por quê? Porque se, por exemplo, você fosse transmitir AM, né, na frequência normal, você teria que ter uma potência absurdamente maior para transformar. E não é isso. A antena tinha que ser do tamanho do carro. Pô. Assim, até 10 vezes o tamanho do carro. Isso não tem sentido. Como é que eu ia ter um FM, um celular com uma antena de 50 metros? Porra, né? Não faz sentido. Mas por que se faz então? Se trabalha em frequência. A modulação faz o quê? Você pega uma frequência muito mais alta, que é mais fácil de transmitir, tá ok? E coloca a informação da frequência mais baixa
A frequência mais baixa da música, por exemplo, a frequência maior que você vai precisar é de 20 kHz, que é a maior frequência que o ouvido escuta, mas você transmite muito mais. Você não vê lá que o FM é megahertz? Não é megahertz? Então, o que acontece? Você está usando muito mais frequências na onda portadora. E tem outras coisas que facilitam pra caramba. Então, modulação é uma coisa que vocês têm que aprender aqui na engenharia. Vamos continuar. O cara que aprendeu modulação em 1950, ele continua usando, né, os mesmos conceitos. É óbvio que mudou, né, várias coisas, mas você continua usando os mesmos conceitos. Por isso você aprende dessa forma. Oi? A rádio ela chegou num ponto que não tem mais como desenvolver. Na verdade, o que você tem um padrão, né, cara? Você pode aumentar sim, você pode, teoricamente, melhorar a qualidade. O FM mesmo já melhora a qualidade, tá? Tem rádios melhores. O problema é que você não precisa melhorar. Por quê? Porque o seu ouvido não necessita disso. É que nem, por exemplo, já está acontecendo agora com a parte de TV, né? Você está chegando numa definição em que o seu olho não vai mais conseguir distinguir. Entendeu? Ainda estamos nos 8K, né? Mas já está se desenvolvendo o quê? 16K. Quando chegar aí, se eu não me engano, o máximo que o olho vai conseguir perceber diferenças é em torno de 20K, de resolução. Isso também depende. Claro, depende do tamanho, é óbvio. Se você pegar, claro, depende os pontos por polegada, eu sei. Esse celular que eu tenho aqui, ele tem uma tela que pode chegar a 4K, entendeu? Ele nem usa isso, porque ele nesse tamanho, você não vê diferença entre 1080 e 1440 ou 2160, né? O olho não consegue ver nesse tamanho. Certo? Então tem isso. O que está acontecendo é que para determinadas aplicações você está pensando no sistema de transmissão de áudio. Então rádio basicamente não tem muito mais o que desenvolver não. Tá? Pode ter rádio digital, já tem nos Estados Unidos, mas é basicamente que nem a TV digital. É só a forma que você faz a transmissão que você evita ruído e coisas do gênero. Mas em termos de qualidade, teu ouvido não vai sentir a diferença. Que nem o cara, o máximo que você consegue entender basicamente quando você pega uma forma de onda de um homem, o máximo que você consegue aí é 20 kHz. Aí você faz o quê? Você transmite, você faz uma amostragem em 44 kHz, que é o dobro, é 10% a mais do dobro do que você precisa. O dobro do que você precisa fazer isso para você atender um teorema que vocês vão aprender também comigo, chama-se Teorema da Amostragem, que é um dos teoremas mais fodas que existem. Por quê? Porque é um teorema matemático que mostra o seguinte: se você pegar um sinal qualquer, amostra ele, pega pontos dele apenas. Estou pegando pontos. Então tem que estar um monte de partes do sinal não estão sendo amostradas, concorda comigo? Você tem que amostrar ele numa frequência 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal. Vamos supor que esse sinal tem uma frequência de 5 kHz. Você tem que amostrar ele em 10 kHz. Se você fizer isso, mesmo pegando amostras do sinal, você não está pegando o sinal infinito. Você está pegando amostras. Você consegue recuperar o sinal inteiro, sem perdas. É quase assim, tipo, que porra é essa? Né? Mas você pega os pontos e consegue, digamos, juntar sem perder informação. É sensacional. Chama-se Teorema da Amostragem, tá? E essa taxa se chama taxa de Nyquist. Professor, essa recuperação do sinal dá para fazer com o sinal de onda quadrada também? Qualquer um, tá? Qualquer um, não tem isso. Só que ainda tem uma perda que você pode ter. No tempo você não vai ter perda nenhuma, mas você vai poder, mas na amplitude você pode ter perdas ali, mas que podem ser reduzidas a um mínimo que você não vai perceber, tá? Na amplitude você pode ter, que é o erro de quantização, isso sempre existe. Isso é assunto para princípios de telecomunicações, sensacional isso, tá? Mas
Isso aí, respondendo a sua pergunta, não tem mais o que fazer no rádio. Rádio digital, né, coisas do gênero que você não pega. Que nem a TV digital. De TV digital tem uma. O nego fala assim: a TV digital é excelente. É excelente, mas se você tem uma área que não tem cobertura, ela sai do ar. É que você não tem chuvisco, beleza. Mas o chuvisco da TV digital, o que é? Tela preta. Não tem recepção, porra. Ou ela porque é binário, né? Digital, né? Você pega ou tá aceso recebendo o sinal. De vez em quando dá uns quadradinhos, quando ela tá quase perdendo, né? Quando ela tá quase perdendo o sinal, certo? Mas a princípio a imagem é perfeita, tá? Bom, falei pra cacete, mas eu queria chegar nisso aqui, ó. Vocês viram aqui a fórmula, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu acabei de falar para vocês. É a equação, né? A fórmula da transformada de Fourier, certo? Da transformada de Fourier. Mas a gente vai aprender transformada de Fourier? Não, a gente vai aprender transformada de Laplace. Qual é o problema da transformada de Fourier? A princípio não tem problema nenhum, mas ela tem algumas restrições. Para ela funcionar, essa integral tem que existir. Se essa integral não existir, ou ela não convergir para um valor que seja finito, né, você não pode usar. E o que acontece? A transformada de Fourier tem algumas limitações por causa disso, tá? E que a transformada de Laplace acaba com essas limitações. Por exemplo, é como se fosse, por exemplo, você usa a transformada de Fourier quando você tem... estou fazendo aqui uma analogia que tem tudo a ver, mas não é exatamente correta. Você usa a transformada de Fourier para você trabalhar com sinos e cossenos lá em circuitos. Mas você não pode usar a transformada de Fourier para trabalhar com onda quadrada ou triangular, por exemplo. Aí você pode usar uma transformada que funciona bem com onda quadrada, triangular, sinais desse tipo aqui, ó, um degrau, né? Aí você usa o quê? Você usa a transformada de Laplace, que é o que a gente vai aprender aqui, certo? Ok? Outra coisa que acontece também, né, que é muito importante, a transformada de Laplace, né, ela é mais útil que a transformada de Fourier. Como assim mais útil? Ela tem mais aplicações, certo? Mas tem coisas, por exemplo, que não funcionam bem, tá? Por exemplo, a transformada de Fourier é muito melhor para telecomunicações do que a transformada de Laplace. Tá? Mas para circuitos elétricos, a transformada de Laplace, desde que os circuitos sejam com excitações não senoidais, como por exemplo, circuitos de primeira e segunda ordem que vocês viram lá em circuitos 1, né? Vocês fizeram o quê? Vocês aprenderam um monte de regras, né? RC, RL, RLC, RC paralelo, RL paralelo, RLC paralelo, RC paralelo. Vocês não tem um monte de regras que você tem que seguir? Né? Se você usa a transformada de Laplace, você não precisa de regra nenhuma. Não é que você não precisa de regra nenhuma. Você faz o quê? Você transforma tudo que é resistor. Basicamente o que você faz na transformada, quando você usa fasor. Quando você usa fasor, você não transforma o indutor em J⍵L? Você não transforma o capacitor em 1 sobre J⍵C? Você não deixa o resistor do jeito que está? Em Laplace você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa. Só que você vai poder trabalhar com qualquer tipo de onda, inclusive com as senoidais. É que Laplace você não usa a senoidal, usa o Fourier, o que é mais fácil, porque é mais simples, digamos assim. Tá? Mas você pode também trabalhar com as senoidais também. Não é indicado, porque vai te dar um pouco mais de trabalho, certo? Mas você pode trabalhar. O Laplace é genérico, tá? E a ideia que a gente vai fazer agora é justamente... Aí você fala assim, pô, mas você não começou falando... Tem vários livros, pessoal, que começam falando de série... Desculpe, fica apagando aqui. Ficam falando, aí não apaga lá. Eu sei que não apaga lá, mas eu fico achando que vai apagar lá também, então eu fico aqui apertando. E tem vários livros que falam de série, transformada de Fourier, transformada de Laplace. Por que você faz essa ordem inversa? Primeiro porque o Lattes, para mim, que é o melhor livro que tem na área de sinais, usa essa ordem. Ele fala de Laplace primeiro. Laplace é mais geral, ele sai do geral e vai para o específico. Vocês vão ver já já, né? E o livro do Sádico, que eu também estou usando para a gente poder acompanhar o nosso curso aqui, é o livro do mesmo cara que fez o livro de circuitos, ele tem o livro de sinais e sistemas, é o livro 8 da bibliografia lá
de vocês, ele também tem, ele também faz essa ordem, certo? Por quê? Porque, por incrível que pareça, apesar de ser mais genérico, às vezes não, é impressionante. Os alunos têm mais facilidade de trabalhar com a Laplace do que com o Fourier, tá certo? E olha que, por exemplo, transformar de Laplace, a gente vai falar agora já, vai entrar agora no assunto, né? Ela por exemplo, a transformada inversa a gente nem consegue fazer a conta, porque é uma integral complicada, só para vocês terem uma ideia. A transformada direta não, a transformada direta é tranquila, a gente consegue fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Mas a transformada inversa de Laplace, ela é complicada, a gente nem faz a fórmula, nem usa. Então como é que você faz? Você não tem que fazer a inversa? Aliás, é bom falar, né? Você tem sempre que fazer isso, né? Quando você está trabalhando com transformadas, você sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência, tá? Agora, você trabalha o tempo todo aqui no domínio da frequência e chega numa determinada resposta. Só que essa resposta é uma função de ômega. E no final você não quer isso, você quer uma coisa que depende do tempo. O que você tem que fazer? Tem que fazer o caminho inverso, tá? Que é a transformada inversa. Legal? Ok? E a gente vai ter que fazer. Assim como Laplace tem que... O que vocês faziam lá? Vocês não faziam todas as contas com fazores? E no final você não encontrava lá um modo? Você não encontrava um fazor? Só que não era aquilo que ele queria. Ele queria um cosseno, não é? O fazor, ele te dava módulo e fase, não era isso que ele dava? Aí você simplesmente colocava lá cosseno de ômega, que você já tinha T mais a fase. E era a resposta que você tinha. É que a transformada inversa quando você trabalha com fazor é ridiculamente simples, né? É só você pegar a frequência que você já usou, né, e colocar lá A, que é a amplitude que você chegou, cosseno de ômega, que é a frequência que você já tinha, e mais a fase, ômega T mais a fase. Tá? Vamos lá. Então vamos chegar lá na transformada de Laplace. O que é a transformada de Laplace? Olha o que tem aí. Olha como é que é igualzinho, quase, igualzinho, digamos assim, a transformada de Fourier. Não é igualzinho não, Abel. Onde tem lá na transformada de Fourier, aqui onde tem esse S aqui, tinha um J ômega. Certo? Na transformada de Laplace, na verdade o J ômega está lá. É que esse S aí, pessoal, que está aqui na transformada de Laplace, tá? Ok? Ele é um número complexo, que tem parte real e tem parte imaginária. Na transformada de Fourier, ele é um número que só tem parte imaginária. Então, por isso que aparece só o J ômega. Na verdade, menos J ômega. Certo? Na transformada de Laplace, você poderia escrever assim a transformada de Laplace. Do jeito que está aqui, em vez de escrever do jeito que está aqui, você podia escrever assim, menos sigma menos J ômega, ou está assim, T. Tá? Você poderia escrever assim, como sendo a transformada de Laplace. Tem um sigma ali, estão vendo? Esse sigma, que é essa letra aqui, sigma, essa letra... Isso aqui é um número que é um número real, ele não é imaginário, tá? E esse cara todo é um número complexo. Na transformada de Fourier, você tinha ali um número complexo, mas apenas com parte o quê? Imaginária, não tinha parte real. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam? Tá? Então a transformada, olha aqui a transformada de Fourier, Aqui, a transformada de Fourier é essa aqui, Vou circundar ela aqui, O que é a transformada de Laplace? É como se você pegasse a transformada de Fourier e multiplicasse por E elevado a menos sigma t, né? Ok? Se você pegar a transformada de Fourier e multiplicar por E elevado a menos sigma t, você vai ter a transformada de Laplace. Basicamente, é a mesma coisa que você pegar a transformada de Fourier do sinal vezes E elevado a menos sigma t. Não sei se vocês estão entendendo. Se você colocar, faz a transformada de Fourier disso aqui, substitui, vai ser o quê? Vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de f de t, e elevado a menos sigma t, e elevado a menos j ômega t, dt. Estão vendo?
Então, se você agora juntar esses dois aqui para o mesmo E, você tem a transformada de Laplace. Isso é importante? Cara, isso permite essa multiplicação por esse cara aqui, ó, que é uma exponencial a princípio decrescente, né? Porque esse sigma a gente supõe que é positivo, mas não precisa ser. Mas é uma multiplicação por uma exponencial, tá? Faz com que várias, digamos, funções que não teriam transformada de Fourier, por uma série de motivos que a gente não vai falar aqui, mas elas vão ter transformada de Laplace. Então, na verdade, você generalizou a coisa. O que o Laplace fez? Ele simplesmente falou, a transformada de Laplace é uma transformada muito parecida com a de Fourier. Só que em vez de eu ter um menos J ômega, eu tenho um menos sigma mais J ômega, que na verdade é um menos sigma menos J ômega, né? Porque menos sigma mais J ômega é igual a menos sigma menos J ômega, certo? Ok? Esse é a transformada de Laplace. Fazendo isso, você tem uma transformada muito mais genérica, né? Inclusive falando que a transformada de Laplace, né? Da transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace quando sigma é igual a quanto? Zero. Exatamente. Quando sigma é igual a zero. Quando sigma é igual a zero, a transformada de Laplace se transforma na transformada de Fourier, certo? Então a dele é mais genérica, certo? Só que aí tem um problema, né? Lembra que Laplace, o problema é ótimo, né? Lembra que Laplace, eu falei o seguinte, eu falei que você sai do tempo e vai para o ômega, não é? E esse ômega aqui é um J ômega, digamos assim. Então você sai do tempo e vai para números imaginários, concorda comigo? Números imaginários puros, sem parte real, sem parte, né, real. Tá dando para entender? Né? O que acontece? Quando você tem Laplace, você sai do tempo e vai para o S. E o S não é um imaginário puro. Ele é um cara que tem um sigma mais J ômega. Certo? E aí o que acontece? Quando você tem aqui imaginário puro, você pode imaginar um eixo aqui, ó. Um eixo linear apenas, onde é o eixo dos ômegas. É um eixo onde tem os ômegas. Quando você tem o sigma mais J ômega, o que você tem é isso, um plano onde aqui é sigma e aqui é J ômega. Ou seja, você sai do tempo, que é uma linha, e vai para o plano. Quando você tem Fourier, você sai do tempo e vai para outra linha, que é o J ômega. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a transformada de Fourier, apesar de vocês acharem mais complicada, ela é mais simples. Porque ela é uma transformada, né, em que você sai de uma linha, que é o tempo, e vai para outra linha, que é o J ômega. Quando você está na transformada de Laplace, você sai de uma linha, que é o tempo, e vai para um plano, que tem sigma e J ômega. É um plano complexo, certo? E aí a coisa complica muito mais, certo? Muito mais. Tanto que, para fazer a transformada inversa, você tem que fazer uma integral no plano. Aqui, para fazer a transformada inversa, é integral na linha, tá? Então, a transformada de Fourier inversa, vocês conseguem fazer... Sabe qual é a transformada de Fourier inversa? 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, de f de ômega, que é a transformada de Fourier, né? E elevado a mais j ômega de ômega. Vai virar uma coisa no tempo. É uma integral absolutamente fácil de fazer. Fácil não, né? Depende da função, tá? Mas a transformada inversa de Laplace, sigma menos j infinito, sigma mais j infinito, 1 sobre 2πj, onde sigma e isso aqui são coordenadas do plano, basicamente, para cada sigma. E aí você tem um f de s elevado a mais st ds. Só que esse s aqui, na verdade, é o quê? É um d sigma d j ômega, né? Porque você tem o quê? O s aqui é um número complexo. Então a coisa é uma integral dupla. Complicado mesmo de fazer isso aqui.
Não é simples. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente vai mostrar o seguinte, ó. A gente vai ver que quando você faz a transformada de Laplace de um f de t para sistemas físicos, né, para coisas que a gente trabalha no dia a dia, né, coisas que são não matemáticas, digamos assim, sim práticas, certo? Você vai ter sempre uma coisa desse tipo, um P de S. Um P de S é um polinômio em S. Esse polinômio normalmente não é um polinômio simples, é um polinômio que você tem um numerador e um denominador, certo? Então, por exemplo, você pega a transformada de Laplace, a gente vai ver agora, de e elevado a menos at u de t, né? Você vai ver que essa transformada de Laplace vai dar 1 sobre S mais A. Esse A aqui é uma constante, tá? Ok? 1 sobre S mais A. Aí você fala, poxa, isso aí é um polinômio em S? Sim, é um polinômio em S. O numerador, o grau é 0, porque só tem uma constante, estão vendo aqui? Certo? E o denominador, o grau em S, qual é? É 1, S mais A. Poderia ter uma coisa desse tipo aqui também, ó. S mais 1 sobre S mais 2, S mais 3 e S mais 4, né? Eu garanto para vocês que quando você fizer a transformada inversa disso aqui, vai dar alguma coisa assim, um A elevado a menos 2t mais um B Por que eu garanto isso? Porque eu já estou acostumado a trabalhar com isso e pelo denominador eu sei que vai aparecer isso aqui. Então a transformada de Laplace disso vai dar alguma coisa parecida com isso aqui, tá? Vocês vão ver isso mais tarde, tá legal? Então, a gente não faz a transformada por cálculo, a gente faz a transformada fazendo o quê? A gente faz a transformada pegando esse cara aqui e procurando na tabela qual é a transformada inversa. Vocês vão usar tabelas, certo? Posso usar qualquer tabela? Não, a tabela que vocês vão usar, ela é fornecida pelo professor, né? Aí você fala, mas tem tabelas de transformada de Laplace mais completas? É claro que tem. Só que normalmente você só precisa conhecer algumas coisas básicas para você poder fazer a transformada inversa. Vocês vão entender quando eu estiver fazendo a transformada inversa, né? O que é que eu quero mostrar? Eu posso mostrar que isso aqui, ó, eu consigo dividir numa coisa assim, ó. E aí vocês vão ver que aí você tem a tabela para isso, que a gente já viu, ó. Na verdade, ó, a tabela para isso, qual é a transformada inversa disso? Não falei que E elevado a menos AT era 1 sobre S mais A? A transformada inversa disso é A. Porque aqui vocês vão ver que a transformada de Laplace é linear, né? Se você multiplica por A, aqui aparece o A também. Tá dando para entender o que eu estou falando? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, o que você tem que fazer é sair disso, ó, e usar técnicas para chegar nisso. Vocês já viram isso aqui em cálculo? Chama-se expansão em frações parciais, tá? Então, por isso você não pode usar qualquer tabela. Um dos livros que vocês têm acesso é o Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas. Lá tem uma tabela de transformada de Laplace de mais de 500 transformadas. Sei lá, estou chutando, mas deve ter, entendeu? Mas não precisa, você pode sempre adaptar para chegar onde você quiser. Tem transformada de Laplace, vocês não vão conseguir fazer, né? Mas por que vocês não vão conseguir fazer? Não, transformada inversa. Porque você precisa, às vezes, fatorar um denominador e você não tem aquilo. A não ser que eu tenha fatorado para vocês, tá certo? Que eu tenha colocado as coisas para vocês. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá? Então, tem transformada que nem sempre vocês vão conseguir resolver, tá? Oi? Isso, para o polinômio de graus elevados, etc., né? Porém, olha que coisa legal, isso vocês vão aprender. Mesmo dentro do domínio de Laplace, que é o domínio do plano, a gente chama de plano S, né? Porque você está naquele plano onde você tem o sigma e o j ômega. Mesmo dentro desse negócio, você consegue fazer análises sem precisar voltar para o tempo. Por exemplo, você pode analisar estabilidade, vocês vão ver isso em
controle, né? Vocês podem analisar, por exemplo, comportamento no transitório. O que é o comportamento no transitório? Coloca lá uma onda quadrada num determinado circuito, por exemplo. Aí ele faz o seguinte, o que sai, na verdade no final é uma coisa constante, mas tem aqui uma área em que você tem uma oscilação, digamos assim. Está dando para entender o que eu estou falando? Tem uma oscilação, isso aqui é o transitório. Isso vocês têm que estudar lá em controle, porque se vocês fizerem merda no transitório, né? Por exemplo, você não tem controle, é só no ano que vem, né? Se vocês fizerem alguma besteira na hora de projetar o transitório, pode explodir uma coisa. Transitório, engenharia química trabalha com controle pra caramba. Por isso que tem mestrado e doutorado na engenharia química aqui que aceita o pessoal da engenharia elétrica. Por quê? Porque são matérias da área de controle. A diferença é que na engenharia química eles trabalham com tempos na área de dias, meses, né? Semanas. E enquanto nós trabalhamos com tempos na ordem de milissegundos, nanosegundos, né? Então o nosso dá errado instantaneamente, o deles dá errado e pode o cara achar que está certo, vai dar errado daqui a 6 meses. Entendeu? Que merda, já explodiu caldeiras por causa disso. Já se explodiu caldeiras por causa disso. É sério. Só para vocês terem uma ideia, tá? Beleza, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para transformar de Laplace. Tá muito poluído. Deixa eu tirar essa poluição aqui, só um instantinho. Então, a nossa transformada de Laplace é essa aqui, ó. Deixa eu tirar essa poluição toda aqui. Olha só. A transformada de Laplace que eu acabei de mostrar para vocês, a gente chama de transformada de Laplace bilateral. Ela começa em menos infinito e ela vai até mais infinito. Mas nem sempre a transformada de Laplace que você vai trabalhar, ela é bilateral. Na verdade, quando você fala transformada de Laplace e não fala nada, é uma transformada assim, ó. Integral de 0 menos até mais infinito, de f de t, e elevado a menos st, dt, tá? E por que eles fazem isso, né? Por que se faz isso? Basicamente, quando você faz uma transformada de Laplace, eu vou fazer agora um exemplo, vocês vão entender. Você vai encontrar um polinômio. Eu acabei de falar para vocês que a transformada de Laplace do e elevado a... Cadê? Do AE elevado a menos AT ou de T, né? É um A sobre S mais A. Eu vou chegar nessa, eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? O problema é que se você pegar a transformada de Laplace de menos A e elevado a menos AT U de menos T, certo? Você também vai chegar nisso aqui. E isso é péssimo. Como assim isso é péssimo? Deixa eu explicar. Se eu uso a transformada bilateral, eu consigo partir de duas funções do tempo diferentes e chegar na mesma transformada de Laplace. Vocês estão vendo? Isso é ruim, porque quando eu quiser voltar, eu vou voltar para qual? Concordam comigo? Né? Então, na verdade... tem uma coisa na transformada de Laplace que a gente vai aprender agora, tá? Que é a área onde ela existe. Ou seja, você vai tentar fazer a transformada de Laplace de alguma coisa, tem que saber onde ela existe, onde ela não, digamos, diverge, ou quais os valores para qual aquela transformada existe, certo? Condição de existência da transformada, né? Você vai ver que a condição de existência dessa transformada e a dessa transformada são diferentes. E aí você sabe exatamente, digamos assim, se você diz que a transformada é A sobre S mais A, desde que, ou seja, condição de existência, aí você sabe quem é quem. Isso é péssimo. Como assim péssimo? Isso é péssimo porque, na verdade, você tem que ficar falando da transformada de Laplace dizendo qual é a condição de existência. Essa condição de existência a gente chama de região de convergência, ou seja, onde ela existe. Tá? Tem a ver com cálculo, a gente vai mostrar isso.
Eu não quero ficar me preocupando com região de convergência. Então o que você faz? Na verdade, quando você usa a transformada unilateral, que é a que começa em zero, né, você tem algumas restrições. Se você vai trabalhar com transformada de Laplace que começa em zero, os seus sistemas todos têm que ser causais, lembra? Que é os sistemas que começam dali para frente. Você não pode pegar um sistema que depende, né, do futuro, qualquer coisa assim. Então tem que ser um sistema que trabalhe sempre numa origem que está aqui, certo? Sempre para t maior ou igual a zero, tá? E aí, ou seja, é um sistema que não existe para t negativo, não tem nada para t negativo. Porém, vocês vão ver que a maioria dos sistemas físicos funciona dessa forma. Nem todos, tem alguns que já existem. Mas você pode simplesmente fazer o quê? Você digamos, acumula as informações do passado no tempo t igual a zero. Como se fossem aquelas condições de contorno que vocês aprenderam lá em equações diferenciais. Certo? E aí o que vale é para o t maior do que zero. A gente vai mostrar isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Então agora, ó, o que eu vou fazer agora é mostrar para você, ó, né? Então eu já falei, ó, a região onde a transformada de Laplace existe, né? Os valores de S para os quais a integral de Laplace converge, a gente chama de região de convergência. Então agora vamos fazer uma transformada de Laplace para ficar uma coisa bem fácil da gente entender. Tá, deixa eu apagar isso aqui, só um instantinho. Pronto, nem apagou tudo. Agora eu apago a borracha. Vou pegar e vou fazer uma transformada de Laplace. Essa primeira aula é realmente muito papo, mas é porque para vocês poderem se situar. Então vou fazer o seguinte, ó, calcular a transformada de Laplace de e elevado a menos at u de t. Notem que a transformada de Laplace de e elevado a menos at u de t é a transformada de Laplace de um sinal que começa em t igual a zero. Por que começa em t igual a zero? Porque, como vocês estão vendo, né, o u de t força isso. Vocês concordam comigo que força isso? O u de t, ele vale 1 para t maior do que zero, e para t menor do que zero ele vale quanto? Como é que é o u de t? Vocês já aprenderam. Isso aqui é o u de t, né? 1, né? E aqui é zero, né? E aqui é zero também. Esse é o u de t. Certo? Ok? Então, vamos calcular a transformada de Laplace disso. Mesmo que ela seja bilateral, não tem importância. Ela vai virar unilateral na marra. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma função que só começa em t igual a zero. Então, se eu fosse fazer a transformada de Laplace bilateral, né, seria uma coisa assim, ó, integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos st dt. E aí eu vou substituir o f de t por e elevado a menos at u de t. Quando eu fizer isso, a integral que era de menos infinito a mais infinito vira uma integral de zero, né? Depois eu vou falar porque é zero menos, na verdade. Eu falo que é zero menos para você poder pegar as funções que começam em zero menos. Uma função típica que começa em zero menos, pessoal, é a função delta. Caiu ali, não? É a função delta. Né? A função delta, lembra? Ela começa em zero menos e termina em zero mais. Né? Se ela fosse em zero, eu só pegaria metade da função delta, se é que isso é possível de ter, né? Metade da função delta, né? Cortar uma linha ali no meio, não dá para você pensar nisso. Mas, beleza, vamos botar aqui o zero só, depois a gente coloca. Até mais infinito de quem? De e elevado a menos at, e elevado a menos st, dt. A gente sabe que essa integral é o quê? O u de t sumiu para ter o zero aqui. Tá vendo? O u de t também, mas eu coloquei o zero justamente. Se você substituir isso aqui, você chega nisso aqui. Tá? Já tá lá o zero. O zero é justamente por causa disso. Tá ok? Beleza, vai dar o quê? Vai dar e elevado a menos s mais a t dt. De zero até mais infinito. Como é que é? Quanto é que é essa integral? Quanto é que é essa integral? Essa integral vai ser e elevado a menos s mais a dividido por menos s mais a. De zero até mais infinito.
Não é isso? Sim, desculpe, T. Claro. Tá? Faltou o T. Ok? Vai sumir o T agora, porque agora eu vou pegar e vou substituir. Certo? Legal? Então, substitui, vai dar o quê? Vamos colocar, vai dar e elevado a menos S mais A vezes infinito, menos e elevado a menos S mais A vezes zero sobre menos S mais A. Certo? Ok? Beleza. Agora presta atenção, olha aqui. Isso aqui vale quanto? 1. Perfeito. Porque vai dar E elevado a zero, 1. Isso aqui vale zero? Depende. Essa é a resposta correta. Depende. Presta atenção. Eu vou agora fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, vou fazer uma divisão. Depende. Tá? Lembra que o S vale quanto? Quanto é que vale o S? Sigma é um número complexo, não é? Vou substituir, vai ficar assim, ó. Elevado a menos sigma mais J ômega mais A que multiplica infinito. Certo? Ok? Menos 1 sobre menos S mais A. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou juntar assim, vou fazer da seguinte forma, vai ficar assim, ó. Elevado a menos sigma mais A que multiplica elevado a menos J ômega. Vê se está certo isso. Tá, ó. Porque aqui não é menos, não é? Então aqui dá menos, certo? Tá dando, todo mundo entendeu o que eu fiz agora? Essa passagem é importante. Menos 1 sobre menos sigma mais A. Quanto vale isso aqui? Isso aqui é vezes infinito. Isso aqui é vezes infinito. Tá bom? Faltou isso, né? Legal? Não é isso que eu tenho? Não é? Quanto é que vale isso aqui? Essa parte. Cara, eu não sei, mas ele já respondeu. Eu não sei quanto vale isso. Quanto é que... Isso é um seno e um cosseno complexos de ômega infinito. Concorda comigo? Não é? Ou seja, é um seno e cosseno complexos de infinito. Quanto vale? Não tenho a mínima ideia. Porém, estará limitado, porque um seno e um cosseno estão limitados entre 1 e menos 1, certo? Então isso aí vai ficar dentro de um círculo lá qualquer no plano e não vai, esse valor aí desse número complexo ele não vai disparar, concorda comigo? Ele não vai ser um valor que você não conhece, um valor que tende a infinito, certo? E esse valor aqui? Esse valor aqui vai acontecer o seguinte: se sigma mais A for positivo, concorda que se sigma mais A, esse é o depende. Se sigma mais A for positivo, isso aqui vai tender a quanto? A zero. Mas se sigma mais A não for positivo, for negativo, isso vai tender a quanto? A infinito. Então, concorda? Olha só, se sigma mais A for positivo, vai ser E elevado a menos uma coisa positiva que multiplica o infinito positivo. Ou seja, vai ser E elevado a menos infinito, que vai dar zero. Porém, se sigma mais A for negativo, essa integral não funciona. Concordam comigo? Então, eu posso dizer o seguinte: esse resultado aqui vai ser menos 1 sobre menos S mais A, porque é 0 menos 1 sobre menos S mais A, se sigma mais A for o quê? Positivo. Ou se o sigma for maior do que o quê? Quanto? Menos A. Certo? Quem é sigma? Sigma é a parte real
do S. Quem é a parte imaginária do S? JW, J ômega, certo? Certo? Tá certo, JW, tá errado não. Ok? Tá entendendo o que eu estou falando? Quem é? Mas o sigma é a parte real do S. Então quer dizer o seguinte, ó, se você tiver o plano complexo, né, que é o plano S, onde aqui é sigma, aqui é J ômega, e aqui tiver um número que é o menos A, né? Todos esses valores aqui de S, você vai ter o sigma maior do que menos A, concorda comigo? Então, para todos esses valores, essa transformada de Laplace existe. Então, você teria que escrever isso, ó. A transformada de Laplace de e elevado a menos AT, U de T, é igual a menos 1, aqui você pode cortar, né? 1 sobre S mais A, se o quê? Sigma maior do que menos A. E não existe se sigma menor do que menos A. Certo? Ok? Ficou entendido? Tá? Não existe. Tá? Então, teoricamente, você teria que falar sempre, quando você faz uma transformada de Laplace, qual é a região de convergência. Você sempre vai ter um problema desse tipo aqui. Né? Mas tem umas que sempre convergem? Sim, tem umas que sempre convergem. Por exemplo, transformada de Laplace, vou falar de uma que sempre converge, que não tem como errar, de uma função super simples. Transformada de Laplace, ninguém usa isso aqui. Só eu que estou de sacanagem aqui. Não se faz isso. Escreve assim, ó. Laplace de delta de t. Pode ser bilateral, pode ser unilateral, não interessa. Tá? Como é que é isso aqui? Substitui. Integral. Posso até colocar a transformada bilateral. Tá? De quem? De menos infinito a mais infinito de quem? Delta de t elevado a menos st dt. Não é isso? Quanto é que dá isso? Cara, ninguém mais lembra de propriedade da função delta, né? Não. Dá E elevado a menos ST. Quando T é igual a quanto? A zero. Isso aqui vai dar quanto, então? Quanto é que dá? 1. Né? Não é isso? Não é isso que dá? É E elevado a menos ST, né? Quando T é igual a zero. Só que o T vale quanto? Vale 0, vai dar E elevado a 0, vai dar 1. Sempre converge. Tá vendo? Não tem região de convergência para todo S. Tá ok? Mas em algumas você tem que dizer qual é a região de convergência. Na verdade, a região de convergência ela existe para você poder, por exemplo, diferenciar essa transformada de Laplace aqui, ó, bilateral. Se você fizer essa transformada aqui, ó, essa é bilateral, não é? Então, em vez de ser a integral de menos infinito é mais infinito, vai ser uma integral de menos infinito até 0. Porque é U de menos t. Quem é U de menos t? U de t não é 1 para t positivo? Quem é U de menos t? É 1 para t negativo. Então só falha essa parte aqui. A integral começa lá em menos infinito e chega aonde? Até 0. Menos infinito até 0. Aí você coloca aqui o E elevado a menos ST dt. Quando você calcula, você vai descobrir que essa integral vai dar 1 sobre S mais A se sigma for menor do que menos A. É justamente a outra parte, você está entendendo, do plano, né? Então as duas transformadas chegam na mesma expressão do polinômio, 1 sobre S mais A. Só que uma tem uma região de convergência para sigma maior do que menos A e a outra é a região de convergência para sigma menor do que menos A. E aí, presta atenção, e aí você consegue especificar uma coisa 1 para 1, entendeu? Você consegue fazer a volta. Porém, isso seria uma coisa complicada, porque nós somos engenheiros, nós não somos matemáticos. A gente quer fazer uma coisa simples. Então, o que se faz? Particulariza, coloca só a transformada de Laplace unilateral
que aí você esquece das transformadas de Laplace de funções que têm valores negativos, certo? Ah, mas e se tiver um valor, se tiver uma função que eu preciso saber do passado, qualquer coisa assim, se eu não conseguir arrumar para ficar só precisando para ela ser t maior do que zero, de local, qualquer coisa assim, aí eu não uso transformada de Laplace, uso transformada de Fourier, por exemplo, que ela pega todos os valores, entendeu? Tem vezes que isso acontece, tá? Que você precisa de valores negativos mesmo, você não pode desprezar, certo? Então aí você usa Fourier. Laplace não serve para tudo, assim como Fourier não serve para tudo, tá? Então tem as suas aplicações. Laplace, para você trabalhar com circuitos de primeira e segunda ordem, em que você não tem senos e cossenos, é maravilhoso, é muito melhor do que vocês aprenderem aquilo. Vocês vão ver, a gente vai basicamente fazer todos os nossos problemas práticos em cima de circuitos, que é o que me interessa, pô. Como assim? Pô, em vez de... Quer ver um problema que é difícil pra cacete vocês fazerem usando aquelas técnicas que vocês aprenderam de circuitos de primeira e segunda ordem? É você pegar lá um circuito assim, ó, L, R, um C1 aqui. Já estou complicando pra cacete, porque aqui já coloquei 2 resistores, meti logo agora eu vou botar um L1, L2. Isso aqui já é complicado para você fazer usando lá o método padrão. Você vai ter que fazer superposição. Dá um trabalho do cão fazer isso aqui pelo método padrão lá, até vocês encaixarem isso aqui. Em Laplace, simplesmente transforma esse cara aqui num SL, esse cara continua sendo R2, esse cara continua sendo R1, esse cara aqui vira 1 sobre SC1, esse cara vira SL2, e pronto, você resolve o teu problema. E o pior não, e o melhor é que se você estivesse trabalhando nesse problema que já é complicadíssimo para fazer pelo outro método, né? Isso, supondo no outro método, você vai fazer uma coisa mais ou menos assim: qual é a saída se a entrada for essa? Que é tipo um degrau, que é o que vocês usam, que é negócio de virar a chave, né? Virou a chave, aí fica uma coisa assim, não é? Isso que você vai... Agora, esse foi provavelmente um exercício que vocês viram aí, normalmente, nunca chegando numa complexidade dessa, e sempre uma coisa assim, um degrau, né? E se fosse uma coisa assim, ó? Um pulso retangular. Fio, complica pra caramba para fazer pelo método, digamos assim, padrão. Você está entendendo? Dá muita complicação, porque o método padrão você tem que ver qual é, às vezes, primeira derivada, segunda derivada, no ponto zero, não é isso? Beleza, mas aqui não tem ponto zero, tem um ponto zero que está aqui, ainda tem um ponto 1 aqui, que é um novo ponto zero, não sei se vocês estão entendendo, né? E aqui não, se vocês trabalhar do jeito que eu faço, vocês simplesmente vão fazer a transformada disso, transformar isso tudo aqui e trabalhar como se fosse um circuito resistivo. Como assim um circuito resistivo? Sim, o circuito resistivo aqui é um resistor. Isso aqui, basicamente, vocês fazem quando vocês trabalham com fasores. Vocês não trabalham como se fosse um circuito resistivo? Só que o capacitor é um resistor de valor imaginário negativo. O indutor é um resistor de valor imaginário positivo, não é isso? E o resistor é o próprio resistor de valor real. Não é isso que vocês fazem? Não é? Trabalha tudo aí, tem número complexo para tudo quanto é lado, calculador ajuda, mas não resolve tudo, né? Tá ok? E pronto, você depois faz a volta dos fasores. Basicamente, vocês vão fazer isso aqui usando Laplace. Ah, mas você vai colocar um problema desse na prova? Só se eu estiver muito puto com vocês, né? Obviamente, eu vou colocar problema mais simples, né? Porque vocês têm que ter tempo para fazer o problema. Mas é que eu estou mostrando qual é a técnica, entendeu? Qual é a técnica. Certo? Porque senão não dá para fazer. Por exemplo, a primeira prova eu ia corrigir ontem, acabei que não consegui corrigir. A primeira prova, com certeza, dá para fazer tudo no tempo. Tanto que as pessoas saíram até antes de terminar. Tá? Sim, claro, né? Sempre tem. O cara demorou mais ou menos uns 4 minutos para assinar o nome. Né? Deu uma espreguiçada e entregou, né? Pior que não, ninguém entregou, acho que com menos de 20 minutos, não. Vocês podem ver, não teve gente que entregou. Mas isso aí é porque aí o problema é que o motor estava falhando, entendeu? Você botou gasolina com água, ferrou. Eu fiz de tudo para acertar.
tentando acertar o bico, e o resto eu fiquei nervoso pra fazer o resto eu peguei. Não tinha nenhuma muito complicada. A mais difícil era aquela que tinha que fazer uns triângulos assim, sei lá. Era assim, uma que era assim, não é? E a outra, né? Isso aí, né? Olha só, você sabe qual era a maneira mais fácil? Você podia fazer assim, ó, pegar esse quadradinho aqui, né? E pegar esse quadradão aqui, né? Só que a maneira mais fácil era pegar isso mais isso. Se você pegar isso, você pegar só 2 quadrados com a diferença de 1. Entendeu? Porque quando você soma esses 2 caras, ó, dá isso. Ó. Concorda comigo? Era o mais fácil. Mas você podia também fazer assim, ó. 2 quadradinhos, um quadradinho. Não estava errado não. E dava para fazer tranquilo. Entendeu? Dava para fazer isso tranquilo. Tá? Cara, ó. Circuitos, sinais é assim mesmo, prova é uma coisa, então você tem essas mais dificuldades, tá? Então olha só, vamos lá. Então, ó, para eu não ter que trabalhar, né? Ó, aqui, ó, transformada, aqui, ó, tudo que eu acabei de falar tá aqui, ó, transformada bilateral de E elevado a menos AT ou de T. Eu fiz aqui, ó, e cheguei nisso com a região de convergência, né? S, né, é o sigma, isso aqui é o sigma, né? Maior do que menos A, tá? E aqui está tudo explicado, né? Se você fizer a transformada de menos E elevado a menos AT menos 1 de T, você vai encontrar que é a mesma coisa, só que dessa forma. Então, o que acontece, né? Você tem a mesma transformada, só que em regiões de convergência diferentes. Mas isso que você está trabalhando com bilateral. Se você trabalhar com unilateral, você só vai ter uma volta. Então é por isso que a gente usa a unilateral. Tá? Notem que eu acabei de calcular uma transformada de Laplace, não foi? O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês uma série de propriedades. E aí, com o uso das propriedades e algumas transformadas que a gente já calculou, a gente consegue calcular várias transformadas de Laplace. A gente vai montar uma tabela, tá certo? Quer ver uma coisa interessante, ó? Se eu quisesse que vocês me dessem, vamos ver se alguém aqui é esperto. Eu já falei que a transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T é 1 sobre S mais A, certo? Não vou falar da região de convergência, que é a transformada de Laplace unilateral, tá bom? Qual é a transformada de Laplace do U de T? Um sobre S. Por quê? Porque se você colocar A igual a 0 ali em cima, concorda comigo? Você vai ter 1 U de T. Vai dar 1 sobre S. Mais 0, que é 1 sobre S. Você poderia fazer isso também fazendo o quê? Fazendo o cálculo. Integral de 0 menos até mais infinito. De quem? De U de T elevado. Podia ser até bilateral aqui, tá? Porque de qualquer maneira vai aparecer aqui. Porque se U de T vai virar quanto aqui? Vai virar 1, né? Elevado a menos AT. Elevado a menos AT, não, desculpa. Elevado a menos ST dt, certo? Aí se você fizesse a conta toda, você ia chegar 1 sobre S, tá? 1 sobre S, com aquela coisa com sigma maior do que a 0, certo? Sigma maior do que 0, a região de convergência, mas não precisava colocar, tá certo? Mas notem, você conseguiu fazer, você conheceu essa aqui, você chegou nessa aqui. Qual é a outra transformada de Laplace que a gente já viu aqui? Quanto é que vale essa aqui? 1. Então, 3 transformadas de Laplace que a gente já conhece. Na verdade, a prova que eu fiz para entrar como professor da UEM era transformadas de Laplace, né? Aplicações, certo? E tinha lá 4 horas para fazer a prova, né? Eu escrevi 27 páginas, né? 27 páginas. E mesmo assim tiraram a prova, me tiraram a prova, senão eu teria escrito mais. Como é que eu fiz? Eu expliquei toda a parte transformada de Laplace e eu montei a tabela. A tabela eu montei usando o que eu faço em sala.
Qual é a única transformada que eu preciso conhecer? A transformada de delta de t. Aí eu mostro, por exemplo, que a transformada de U de t. Quem é a integral de delta de t? Vocês lembram? U de t, exatamente, U de t. Então, tem uma propriedade que diz o seguinte, que a transformada da integral é a transformada da função dividido por S. Olha que legal, ó, transformada da função 1 dividido por S, 1 sobre S, integral de U de t. Entendeu? Então, integral de delta de t. E assim por diante, né? Vocês vão ver como é que é. Tá, eu só coloquei hoje que eu queria chegar justamente nisso, para vocês entenderem que tem a transformada de Laplace unilateral, para a gente poder trabalhar, esquecer esse negócio de região de convergência, né? E aí a gente agora vai fazer o quê? Ó, qual é a sequência agora? Ó, transformada de Laplace inversa, né? E aqui, ó, comecei com a minha tabela. Estão vendo a minha tabela aqui? Estão vendo aqui a tabela? Essa é a tabela que eu tenho, tá? A transformada de Laplace inversa, olha como é que é complicado fazer, ó. Eu já mostrei isso aqui para vocês, mas você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai usar a tabela. Certo? Ok? Eu vou mostrar como é que se usa na aula que vem também. Certo? Vocês vão ver que a teoria de transformada de Laplace, a gente termina em 2, 3 semanas no máximo. Depois é só exercício. Tá? 2 semanas a gente termina, rapidinho. Tá? Depois é só exercício. O exercício é o quê? A aplicação. Qual é a parte complicada da transformada de Laplace, pessoal? É fazer a inversa. Porque a transformada direta você faz rapidamente. Tem a tabela para aquilo. Certo? A transformada inversa é bem mais complicada. Vocês vão ver. Porque você tem que fazer algumas contas, etc. Tem a expansão em frações parciais, às vezes é complicado. Tá legal? Falou, galera.